Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 9. O texto bíblico diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas às portas da morte, para que às portas do Filho de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio na obra de suas mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Esse salmo é para a nossa meditação, e as petições do versículo 13, versículo 19 e 20 sugerem que esse salmo é um lamento. No entanto, o salmo começa como se fosse um hino de louvor a Deus, um hino de ação de graças. O título original do salmo é o Salmo de Davi para o cantor-mor sobre Mut-Labem, que é geralmente traduzido como a morte para o filho. O sentido desse título ele é incerto. A palavra hebraica Mut-Labem pode se referir a um estilo musical com o qual o salmo deveria ser cantado, ou pode ser uma referência também a um instrumento musical hoje desconhecido. Os salmos 9 e 10 estão estreitamente ligados, e é provável que originalmente tenham sido um único salmo. De acordo com o texto original em hebraico, os salmos 9 e 10 parecem formar, na realidade, um só poema, como mostra o emprego do procedimento que nós chamamos de acróstico. Um salmo acróstico é aquele que cada linha ou segunda linha começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. No Salmo 9, cada estrofe de 2 versículos começa com uma das 11 letras do alfabeto hebraico, e o Salmo 10 começa com a 12ª letra e termina com as últimas letras do alfabeto hebraico. Porém, o padrão de acróstico ele não é completo nesse salmo, pois várias letras do alfabeto hebraico estão faltando e algumas letras não estão na ordem usual. Ambos os salmos 9 e 10, eles se referem às nações e têm certo número de expressões similares. Além disso, ambos terminam com uma declaração vigorosa sobre a mortalidade do homem. O que deveria, claro, nos inspirar a cada um de nós, todos os homens, a uma conduta apropriada. Todavia, há também algumas diferenças. O Salmo 9 é um cântico de triunfo, expressando profunda gratidão após a lamentação, enquanto o Salmo 10 é essencialmente uma queixa contra os seus inimigos pessoais. O Salmo ele pode ser dividido em 4 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi louva ao Senhor que faz grandes coisas. Nos versículos 3 a 8, Deus julga com justiça os ímpios.
E nos versículos 9 a 18, Deus é o refúgio seguro para os oprimidos. Nos versículos 19 e 20, Davi pede para Deus glorificar a si mesmo nas nações através da sua justiça. Então, no versículo 1 e 2, nós vemos o louvor ao Senhor que faz grandes coisas. O salmo começa com um hino de louvor e ação de graças. O versículo 1 diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Deus aqui deve ser adorado por suas obras e por seu nome. Seu nome representa quem ele é, e suas obras representam tudo o que ele faz. As maravilhas do Senhor são os atos extraordinários de Deus e a sua intervenção nas questões humanas, e que trazem espanto e admiração, podendo ser miraculosos ou não. Com todo o seu ser, Davi glorifica e engrandece o nome do Altíssimo. E essa atitude de amor e devoção ao Senhor leva muito de nós a perceber como muitas vezes somos frios e indiferentes em nossa devoção ao Senhor. No versículo 2, Davi louva a Deus não apenas pelos seus atos, mas também por Deus ter revelado a sua natureza. Ele declara no versículo 2, Alegrar-me-ei e exaltarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. A forma como aparece no original indica uma celebração jubilosa, vibrante. Nos versículos 3 a 8, nós vemos o Deus julga com justiça os ímpios. Nos versículos 3 a 5, Davi louva o Senhor por defendê-lo dos seus inimigos. Assim como em outros salmos, os inimigos, eles não são identificados. Quando Davi afirma no versículo 3, pois, ao retrocederem meus inimigos, no original hebraico parece indicar um elemento de tempo, indicando uma declaração de esperança futura, e não necessariamente de uma realidade passada. O texto mostra que só de ver o Senhor, os inimigos retrocedem e fogem. Antes que consigam escapar, porém, tropeçam e perecem. Esse texto também tem um caráter escatológico e aponta para o dia em que o Rei dos Reis se assentará no seu trono glorioso para julgar todos os seres humanos, grandes e pequenos, mortos e vivos, onde os ímpios serão condenados e justos recompensados. No versículo 4, Davi demonstra que não confiava em si mesmo, mas em Deus, o justo juiz, que se assenta no trono e julga retamente. Ele está certo de que Deus vai responder à sua oração. O versículo 4 ele diz: Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Davi declara que Deus estendeu a sua mão para lhe socorrer, visto que ter sido injustamente afligido por seus inimigos. Em contraste com o nome de Deus, que será louvado eternamente, no versículo 5, Davi pede que o nome do ímpio seja apagado para sempre, para que eles nunca mais sejam lembrados. O versículo 5 diz: Repreendes as nações, destróis os ímpios, e para todo sempre lhes apaga o nome. Os julgamentos de Deus são tanto contra indivíduos como contra as nações. E a extinção dos inimigos contrasta vigorosamente com o reino eterno do Senhor. Nos versículos 6 a 8, Davi celebra o julgamento do Senhor sobre os seus inimigos. No versículo 7, Davi declara que Deus permanece no seu trono como justo juiz. Ele diz: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Isso significa que por mais que a violência e a injustiça pareçam triunfar, e ainda que a fúria dos inimigos se levantem sem medida, jamais conseguirão tirar Deus do seu trono. E o versículo 8 afirma que ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O julgamento de Deus não depende de uma realidade momentânea ou das circunstâncias. Trata-se de uma disposição permanente de Deus. Nada pode demovê-lo desse propósito ou retirá-lo do seu trono. Os justos, porém, não precisam temê-lo, mas somente aqueles que praticam a maldade. Os versículos 9 a 18, nós vemos que Deus é o refúgio seguro para os oprimidos. Nos versículos 9 a 18, Deus, o justo juiz, ele é apresentado como a esperança para os aflitos e oprimidos. No versículo 9, Davi afirma: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação.
A ausência de justiça por parte dos homens sempre trouxe sofrimento, principalmente aos mais pobres e fracos. No entanto, Davi retrata o Senhor como um alto refúgio do justo, indicando um lugar de fortaleza onde ele pode abrigar-se da opressão e perseguição dos homens ímpios. O texto também indica que Deus está perto nos momentos que mais precisamos dele, isto é, nas horas de tribulação, quando ele socorre o justo em suas aflições. Enquanto os ímpios devem temê-lo, o Senhor dá esperança aos oprimidos. Os oprimidos são aqueles que, como o salmista, estão sendo perseguidos e oprimidos pelos seus inimigos. Lembrando que, como cristãos, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós vemos aqui, pelo que Davi diz, que não precisamos temer, pois o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está do lado daqueles que confiam nele, como deixa claro o versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, Senhor. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Davi explica aqui a base da sua confiança em Deus, ou seja, que ele não se esquece daqueles que o buscam. Conhecer a Deus, conhecer a verdade de Deus, produz confiança interior e de maneira que nós não somos abalados pelas provações que nos cercam. Todos que conhecem o nome do Senhor confiam nele, pois ele nunca decepcionou ou abandonou o seu povo. Como o Senhor é Deus, ele não pode abandonar aqueles a quem ele fez promessas. Aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Nos versículos 11 e 12, Deus é adorado por lembrar-se do seu povo. O louvor a Deus continua e agora Davi convida todo o povo de Deus para participar da adoração. O versículo 11 diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. O motivo é porque, como diz no versículo 12, o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Deus justo abençoa aqueles que nele confiam, ainda que algumas vezes os faça esperar. E está sempre pronto para defendê-los dos ataques brutais dos seus inimigos. Ele é aquele que pode, por direito, tomar a vingança e punir adequada e judicialmente o culpado. Davi, então, no versículo 13, pede para Deus: compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. A expressão compadece-te de mim quer dizer: seja gracioso para comigo ou mostre-me o seu favor imerecido. Davi suplica a Deus que atente para a sua aflição. O sofrimento de Davi é grande. Os seus inimigos o oprimiam e ele estava à beira da morte. Aqui a morte é tratada como se fosse uma cidade com portões. As portas da morte é uma metáfora e significa que os perigos que nos ameaçam com destruição, ou seja, que põem o sepulcro escancarado diante de nós. Davi pede que Deus o livre e que preserve a sua vida da morte, para que ele possa louvar ao Senhor às portas do templo em Jerusalém. O desejo de Davi era viver nesse mundo com nenhum outro propósito, senão o de regozijar-se no Senhor e na sua salvação. O breve catecismo de Westminster, formulado por teólogos protestantes ingleses e escoceses no século XVII, responde à pergunta: qual é o fim principal do homem? Da seguinte maneira: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Todos nós queremos que Deus nos ajude, mas frequentemente por razões diferentes. Alguns querem a ajuda do Senhor a fim de que sejam bem-sucedidos e que outras pessoas gostem deles. Outros preferem se sentir confortáveis e bem consigo mesmo. Porém, Davi tinha propósitos mais nobres. No versículo 14 ele diz: para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os seus louvores e me regozije da tua salvação. O alvo dele era glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Nos versículos 15 e 16, nós vemos o destino dos ímpios. A atenção de Davi agora se volta para as nações. Davi ora para que o mal que os inimigos planejam lhe fazer se voltem contra eles mesmos. Os ímpios preparam covas e ciladas para os justos, sem saber que eles mesmos cairão em suas próprias armadilhas. Eles serão punidos de acordo com a gravidade de seus crimes. O justo juiz punirá os ímpios ao mesmo tempo que liberta os justos. Os versículos 17 e 18 apresentam o contraste entre o destino dos ímpios e a esperança dos que confiam em Deus. O versículo 17 apresenta o destino dos ímpios dizendo: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos, sinônimo das nações, se caracterizam por esquecerem-se de Deus e por isso serão lançados no inferno. A expressão inferno no original hebraico é Sheol, o lugar dos mortos. A doutrina bíblica de retribuição e castigo eterno para além da morte biológica ainda não havia sido completamente desenvolvida no Antigo Testamento. A ideia de inferno como um lugar de castigo e tormento eterno só foi plenamente desenvolvida no Novo Testamento. Quando esse salmo foi escrito, a ideia mais comum de punição para os ímpios era de uma morte prematura. E é isso que parece estar em vista nesse salmo. Todavia, ainda que não tão desenvolvida, a doutrina da retribuição e castigo eterno está presente no Antigo Testamento. Os salmos falam do céu ou a morada de Deus como destino dos justos e do inferno como destino dos perversos. As Escrituras afirmam que haverá um dia de juízo final, em que a justiça de Deus será praticada e a perversidade da humanidade obstinada será então castigada. O versículo 18 declara: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O necessitado aqui, assim como o salmista, é aquele que tem sido afligido injustamente. O versículo indica que a paciência dos aflitos não será em vão. O verbo esquecer aparece novamente em contraste com o versículo 17. Os ímpios sofrerão a morte prematura e brevemente serão esquecidos, mas os justos serão abençoados e serão continuamente lembrados. Deus jamais se esquecerá dos seus e nunca permitirá que a sua esperança pereça. Davi exorta os justos a esperarem no Senhor por livramento, ainda que demore. No entanto, eles serão socorridos, pois o próprio Deus é o seu protetor. Sua esperança tem por base a palavra infalível de Deus dirigida aos seus filhos. Nos versículos 19 e 20, nós vemos um apelo para Deus glorificar a si mesmo nas nações. Esse salmo termina com um apelo pela ação divina para que o Senhor seja glorificado na execução da justiça sobre as nações e para que o ímpio não prevaleça. Nos versículos 19 e 20, Davi clama: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Essa declaração nos mostra que, por mais arrogantemente que os nossos inimigos se gabem do que fazem, porém estão nas mãos de Deus, e nada podem fazer senão o que Deus lhe permite. E o Senhor pode, sempre que lhe apraz, confundir e desfazer todos os seus intentos. Por mais numerosas e ricas e destemidas que sejam as nações contrárias a Deus, a sua natureza permanece a mesma. As nações não passam de mortais. Um dia, o Senhor colocará essas nações rebeldes em seu devido lugar, e elas descobrirão que não passam de pó. E concluindo, nesse salmo, Davi nos mostra que se Deus não se levantasse para agir contra os pecadores em favor dos justos, então a iniquidade prevaleceria contra toda a justiça. Somente um Deus justo e onipotente pode impedir o avanço da injustiça. Para que a justiça seja efetuada, deve haver um justo sábio e suficientemente poderoso que garanta a recompensa dos justos e a punição dos ímpios. E esse é o Senhor, cujo trono está nos céus, e que deve ser glorificado por todas as pessoas e nações. É importante lembrarmos que Deus tem o nosso destino em suas mãos. Ele julgará toda a humanidade com justiça,
No entanto, antes do dia do juízo, a morte leva as pessoas deste mundo. Se conhecermos a Deus e o buscarmos, ele jamais nos abandonará. Contudo, os que deixam Deus de lado e se esquecem dele serão lançados no inferno. Thomas Manton disse: assim como eles lançam Deus para fora de sua mente e de suas afeições, assim Deus os lançará fora de sua presença. Podemos enfrentar muitas injustiças nesta vida. Podemos ser falsamente acusados e mal compreendidos por amigos e inimigos. Podemos não ser apreciados pelas pessoas cujo amor demonstramos, mas os que confiam no Senhor nunca serão ignorados ou abandonados por Deus. Isso não significa que não teremos perdas e sofrimentos. Significa que Deus nunca nos abandonará. Não importa o que venhamos a enfrentar. Charles Spurgeon diz: ele, ou seja, Deus, nunca deixará a quem escolheu para si. Diferentemente do mundo, onde quem é beneficiado são os poderosos e influentes em detrimento dos fracos, o alvo da benignidade e do julgamento reto do Senhor são os que o buscam. Essa visão é reconfortante para o cristão quando percebe que não há entre os homens a quem recorrer. O Senhor é completamente diferente. Ele ama a justiça, odeia o pecado. Ama os que o buscam e efetua poderosamente a sua vontade. E o melhor de tudo é o que diz a palavra do Senhor: agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe os queridos irmãos de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém.